Bom, pessoal, hoje a gente vai recapitular, tá? Tudo que a gente já viu até agora de maneira bem prática e simples, tá? Finalizando aí com discussões sobre LLM e Foundation Models, que eu acho que é importante. A gente não trouxe esse tema ainda de Foundation Models aqui, mas também vai ser uma coisa bem rápida aqui e falar um pouco aqui também dos nossos próximos passos, tá? Bom, pessoal, eu acho que quando a gente começou essa conversa aqui sobre IA generativa, né, sobre essa jornada, talvez ainda não tenha ficado claro onde é que a gente está com IA generativa dentro do contexto da inteligência artificial. Por isso eu resolvi trazer um pouco melhor aqui essa visão aqui elíptica, né? Ou seja, eu tenho aqui uma série de elipses ou de círculos aqui e que engloba essa visão um pouco mais, digamos assim, mais aterrizada, né? Mais simplificada aqui da nossa visão. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala principalmente do desenvolvimento de sistemas computacionais, tá? A execução de tarefas que necessitam inteligência humana, ou seja, a gente faz uma substituição do que é uma tarefa repetitiva aqui dentro do contexto da inteligência humana para um contexto de inteligência artificial. Né? Quando a gente fala de aprendizagem de máquina aqui, a gente fala desse subconjunto da IA que ele permite que a gente comece a criar uma ideia de aprendizado, né? Ou seja, a máquina começa a aprender a partir do conhecimento humano, né, e a ser treinada para conseguir trazer respostas similares a contextos triviais ou contextos um pouco mais comuns, né, da inteligência humana. Quando a gente fala aqui do deep learning, né, a aprendizagem profunda, a gente fala um pouco dessa parte da aprendizagem de máquina, que já trabalha com o conceito de redes neurais, tá? A gente não vai entrar nesse conceito aqui falando de perceptron, de cálculo, etc e tal, mas a gente quer que você também tenha um pouco do entendimento de onde é que a gente chegou com a GenAI, né? E principalmente aqui o que a gente está falando sobre GenAI, que é um conjunto da Deep Learning, tá? O subconjunto, desculpe, que gera conteúdo como texto, imagem e código baseado em entrada de dados, ou seja, você pode olhar aqui que existe uma sequência aqui. Né? Eu venho da inteligência e crio um subconjunto dessa inteligência para aprendizagem de máquina. Depois eu crio um subconjunto aqui de aprendizagem profunda, que é advindo da aprendizagem de máquina. E depois eu chego na inteligência artificial generativa, que é o subconjunto dessa deep learning, justamente para trabalhar com geração de conteúdos. Tá ok? Bom, então isso aqui é a ideia para a gente finalizar a nossa visão inicial de IA generativa, né, dentro do contexto dessa jornada. Falando da segunda parte aqui, alguém pode perguntar, tá, mas se fala muito em Foundation Models, tá? E a gente falou bastante aqui de LLM, com encoding, decode, etc. Então eu queria trazer duas visões para você. Primeiro, o que é um Foundation Model, né? Quando a gente fala na definição, a gente sabe que são modelos de IA, de propósito geral, etc e tal, e que é treinado em grande volume de dados, tá? Não rotulados. A gente já falou sobre isso também. Modelos supervisionados e não supervisionados, tá? Então a gente falou isso no início desse curso, tá? E as características principais são o quê? Fundação para múltiplas aplicações, ou seja, é uma base, tá? Por isso que o nome aqui é Foundation, tá? Justamente por significar uma base, tá? Para que com isso eu trabalhe como ponto de partida para coisas mais especializadas aqui. E aí a gente tem o GPT como exemplo, a gente tem o BERT, a gente tem o DALL-E para geração de imagem, tem o Clip, tá? E tem outros, tá bom? E qual é a versatilidade aqui? A gente pode aplicar ele para várias coisas, tá? Texto, imagem, áudio, combinação, que a gente trabalha no conceito aqui de multimodal, tá? E eles são ajustados, né? Como a gente vai entender isso um pouco mais na frente, para fazer um trabalho aqui de fine tuning, tá? Para trabalhos mais específicos, tá? Então, assim, é como se eu tivesse uma base, um chassi, e eu começasse a variar esse chassi aqui para atender a diversas necessidades. Bom, e quando a gente fala aqui de LLM, ele é um subtipo do Foundation Model, tá? Ele é focado exclusivamente no processamento e geração de linguagem natural, ok? Então, quando a gente olha a característica dele, ele é treinado aqui em grandes, digamos assim, em grandes corporações de incorporação de texto, os LLMs são especializados em entender e gerar texto com coerência e relevância, tá? E o exemplo dele é o GPT, né? Todos os modelos da OpenAI trabalham com isso. Você tem o BERT, você tem o Llama, você tem o T5 aqui. Então, a gente pode entender o LLM aqui como um subconjunto, tá? Um subtipo do FM, tá bom?
E a gente utiliza mais ele em chatbots, tradutores, assistentes, etc. Tá bom? Bom, seguindo aqui, a gente tem uma referência aqui, tá? Se vocês quiserem olhar isso academicamente falando, a gente tem uma referência aqui que vocês podem utilizar para entender um pouco mais sobre essa diferença, tá? E olhando aqui no comparativo aqui, a gente tem o quê? A gente tem os aspectos, e olhando a parte de escopo, o FM ele é multimodal, ele trabalha com texto, imagem e áudio, o LLM ele é mais focado em linguagem. Quando a gente olha a aplicação primária, a gente tem aqui, ele serve como chassi, como eu falei, como uma base, tá? E a aplicação primária aqui do LLM é uma linguagem natural. E os exemplos é o que a gente já falou. Você tem o DALL-E, você tem o Clip, você tem o GPT, né? O GPT como FM, e aqui eu tenho o GPT como LLM, tá bom? Bom, e resumindo, todo LLM é um Foundation Model, tá? Mas nem todo Foundation Model é um LLM. Por quê? Porque eu posso ter um Foundation Model que ele é focado na criação de imagens. Então, os FMs aqui, os Foundation Model, eles abrangem uma categoria mais ampla, tá? E inclui o LLM como uma subclasse desse contexto, tá bom? Bom, pessoal, esclarecendo um pouco mais sobre isso, a gente vai olhar aqui os próximos passos, tá? Quando a gente fala aqui de LLM e de FM, a gente tem que entender que eles são treinados, né? A gente já falou sobre isso, um conjunto massivo de dados para ter bilhões e trilhões de parâmetros, tá? A capacidade desses FMs aqui de LLMs, ele tem a capacidade de transferir o aprendizado adquirido em um domínio para vários outros, ou seja, muita coisa que eu treinei para um domínio, ele pode ser adaptado, ele pode ser utilizado em outros domínios, tá? E com base nisso, é muito a utilização aqui de um entendimento de similaridade, né? Vai ter coisas, comportamentos, etc., que são muito similares em diversos modelos, em diversos domínios, então isso pode ser reaproveitado. Bom, a gente tem também a questão aqui de generalização, ou seja, ao ser treinado, né, quando a gente fala assim, uma ampla variedade de informações, a gente consegue generalizar bem, né, e significa que isso pode lidar com uma grande gama de tarefas, tá? Sem ter sido especificamente, né, projetado, ou seja, às vezes eu quero trabalhar aqui na indústria de seguros, eu tenho alguns questionamentos de seguro que ele pode se aplicar também para um domínio aqui financeiro, tá? Porque eu tenho situações muito similares aqui, justamente quando a gente fala de transferência de aprendizado e fala dessa generalização. Então, quando a gente olha isso dentro da IA generativa, todos esses modelos eles são essenciais para isso, né? Porque a gente cria conteúdo novos, né? A gente pode criar conteúdos mais técnicos, conteúdos mais criativos, com base nessas entradas. E o que é que a gente vai ver daqui para frente, tá? A gente vai falar sobre prompts, tá? Principalmente engenharia de prompts e como é que a gente lida com esse tipo de contexto, tá? Trouxe alguns pontos aqui só para antecipar como é que a gente questiona, tá, os modelos, tá? Com algumas técnicas que a gente vai entender um pouco mais na frente, tá? Com exemplos, principalmente, para que vocês aqui consigam, com isso, ter um entendimento melhor, tá ok? Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês pela atenção, pelo tempo, pedir para vocês se inscreverem nesse canal, pedir para vocês deixarem seu like, divulgarem com seus amigos isso aí, e podem ter certeza que a gente vai continuar isso aí durante todo o ano, trazendo mais informações, mais conteúdos para que vocês consigam aprender um pouco mais, tá, sobre isso e aplicar isso aí no dia a dia no trabalho de vocês, ok? Muito obrigado e fiquem bem. Um abraço.